Tenho advertido desde sempre, portanto, mais do que ninguém, que o discurso que o Brasil faz sobre meio ambiente, até mais do que a prática, que já não é boa, não é boa. Né? Hoje o Ricardo Salles se saiu, nem sei se está aqui, com uma máxima de que tá um monte de cargos no ministério dele que não estão preenchidos. E a justificativa dele foi que, no fundo, ele está economizando dinheiro. Então, em vez de ele reformular o ministério, ele deixa lá, manco. Que o discurso do Brasil sobre meio ambiente vai trazer contratempos. Já está trazendo. Já há limites. Já estamos recebendo menos investimentos do que poderíamos receber. Né? Em razão disso. A troco de quê? A troco de nada. Como diz o poeta Ascenso Ferreira, num poema, né? Momento cultural. Ascenso Ferreira é pernambucano, mas ele deu uma sacaneada nos gaúchos. O poema chama o gaúcho, que ele fala... Aí ele fala do gaúcho, que vai lá, ele vai sair do cavalo, com o cavalo, ele se enfeita tudo, não sei o quê, o gaúcho... Uma caricatura ali do gaúcho da fronteira, assim, vai, pega o cavalo, vai, corre, tá, sai, e ele... Assim, pra quê? Ele responde, pra nada. Então, estamos tendo uma linguagem exacerbada, agressiva, desnecessária. O presidente acaba de comprar briga com uma pessoa que ele mesmo chamou de pirralha. Ô Jesus, quem é que compra briga com pirralho? Se não for uma relação desigual, é outro pirralho. Com a diferença de que no que o pirralho pode ter de linguagem puramente denotativa, criança, sim, a Greta é uma criança. Mas o Bolsonaro não é. E aí cumpre que o general Eduardo Ramos, que é evangélico, lembre ao presidente o que dizia São Paulo, o apóstolo. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, passei a falar como homem. Parece uma tautologia, mas é uma sabedoria profunda na sua simplicidade, como tudo que Paulo escrevia. Para ser franco, nem sempre Paulo era simples, mas profundo sempre. É próprio uma criança falar como criança. Quando você é adulto, você fala como adulto. Botando em trânsito a metáfora que acabo de criar, quando você é presidente, fala como presidente. E, portanto, não cumpre comprar briga com uma pessoa jovem que se tornou um ícone mundial da defesa do meio ambiente. Ainda que se possam fazer reservas a isso ou aquilo do que diz a Greta, não interessa, a questão não é essa. Você não reduz tudo a uma caricatura. Claro, o homólogo dele do norte, Donald Trump, também resolveu comprar briga com a Greta. Nesse sentido, veja, Bolsonaro saiu à frente, foi vanguarda. Mas aí há diferenças que não são irrelevantes. Olhem o tamanho da economia deles, olhem o tamanho da nossa economia. Olhem a dependência que eles têm de políticas ambientais sustentáveis e olhem a dependência que nós temos de políticas ambientais sustentáveis. Preste atenção. Se o agronegócio nos Estados Unidos quebrasse, claro que ia ser um trauma, o país seguiria adiante. Se o nosso agronegócio passasse por uma crise profunda, a crise profunda será do Brasil, da economia brasileira. E é para isso que eu tenho chamado a atenção aqui há muito tempo. E agora, obviamente, como não disse o conselheiro Acácio, mas é atribuído ao conselheiro Acácio o personagem do Essa que dizia obviedades, as consequências vêm depois. Não é isso? Vamos lá. Ruralistas, COP25. Reinaldo, parlamentares e representantes de associações do agronegócio afirmam que passaram por uma série de constrangimentos durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A COP25 está sendo realizada desde o início do mês em Madrid, na Espanha. De acordo com o jornal Folha de São Paulo,
líderes de países europeus mostraram uma grande preocupação com as políticas ambientais do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo os empresários, a palavra constrangimento foi o termo mais usado durante essa cúpula. Deputados que representam o setor afirmaram que eles não conseguiram realizar nenhuma reunião bilateral com outros países. E o motivo... Atenção, só um minuto, vale bem, não perca o fio. Nenhuma quer dizer nenhuma. É claro que no Brasil, ultimamente, as palavras estão meio sem sentido, né? Porque você fala assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, a pessoa acha que ninguém quer dizer algumas pessoas. Neste caso, nenhuma reunião quer dizer reunião nenhuma. Zero de reunião. Nada. É uma primeira evidência de que se está... Uma primeira. Há muitas evidências de que se está no caminho errado. Só que agora começam a chegar as consequências. Aquelas que, como se diz sempre, vêm depois. Né? Continue, vale bem. E o motivo apontado por esses deputados para que nenhuma reunião bilateral tenha sido realizada é a política ambiental do atual governo. Tá aí. Vão seguir nessa toada? Vamos seguir nessa toada? Vamos seguir com o presidente fazendo praça de cana-de-açúcar sendo plantada na Amazônia? Notem que há áreas da Amazônia em que se pode plantar cana-de-açúcar, só que do jeito como fala o Bolsonaro, fica parecendo que ele está reivindicando ao mundo o direito de transformar a Amazônia num canavial. É claro que não é isso, e é claro que isso nem teria como fazer. Mas é o tal do discurso desastrado, que tem como eixo tem como eixo só a disputa, a mera rinha ideológica, e tem como horizonte, em última instância, irritar os adversários, provocar as esquerdas, provocar o pensamento politicamente correto, provocar os ambientalistas. Isso resolve o quê? Isso traz mais divisas para o Brasil? Isso ajuda a colocar os produtos brasileiros lá fora? Isso facilita o ambiente para negócios? Notem que eu nem estou entrando no mérito. Eu poderia aqui, se quisesse, fazer um discurso ambientalista, e não haveria mal nenhum nisso. Só que eu não ocupo, como se costuma dizer hoje em dia, um local de fala que não é meu. Eu acho as questões ambientais fundamentais. Agora, eu não sou um militante ambientalista. Se eu fosse um militante ambientalista, não estaria aqui. Estaria fazendo militância ambientalista, no foro adequado. Agora, sim, na condição de jornalista que lida com os fatos, e sim de brasileiro preocupado com o fato de que o Brasil tem uma dependência vital. Quando eu digo dependência vital, é o seguinte: sem isso morre. Do agronegócio, é claro que esse discurso está errado. O discurso que o governo faz na área do meio ambiente serve a madeireiros ilegais, a garimpeiros ilegais, a pistoleiros de toda a natureza. Não serve ao agronegócio profissional. Vá procurar o agronegócio de ponta, aquele que importa. Atenção! Este é o setor hoje que mais importa. Sabe o que eu fico fascinado, Fábio Cuba? O agronegócio é hoje o setor que mais importa a tecnologia. Importa mesmo, traz tecnologia de fora e desenvolve tecnologia aqui dentro. Eu já disse aqui, nós temos os frigoríficos de ponta, tem religiosos para acompanhar o abate de animais segundo o rito muçulmano, segundo o rito judeu. Há essa preocupação. Né? Nós temos um setor de ponta que tem as condições fitossanitárias mais desenvolvidas do planeta. Então, para que ficar dando voz a este Brasil profundo? Quando eu digo Brasil profundo, não é porque seja um Brasil verdadeiro, é um Brasil primitivo.
Um Brasil que tem de ser superado. É o Brasil do atraso. Então, neste caso, quem realmente se coloca em defesa do agronegócio sou eu, em confronto com esse discurso brucutu, sou eu que peço respeito às regras do meio ambiente para que o Brasil não seja punido lá fora. Para que não passe o constrangimento de ir para uma reunião como essa e não conseguir se encontrar com ninguém. Porque olham para o brasileiro e falam, lá vai um desmatador. Lá vai um inimigo de índio. Lá vai um amigo do garimpo ilegal e do mercúrio nas águas. Ah, mas será que nós temos como exercer essa mesma vigilância sobre os países desenvolvidos? A resposta de saída é não. E daí? Se essa for uma luta política, façamos a luta política. E não, como diz a música do Gonzaguinha, que é tema da atual novela das 9 da Globo, né? Ficar com o traseiro sentado na janela, ele diz Gunda, para que alguém passe a mão nela, num dos versos mais, eu diria, poéticos mesmo, líricos, né? Da música popular brasileira. Ficar com ela exposta. Né? Isso, exposta na janela para alguém passar a mão nela. Porque se o fizer, passará. Ou seja, se der sopa para má sorte, que tem aquele outro sinônimo de 4 letras lá, palavra horrenda, evidentemente o adversário vai se aproveitar. E sim, senhores, tudo é uma questão de disputa comercial. Tudo é uma questão de disputa comercial, também o meio ambiente. Claro, há crença no sentido dos valores, há necessidade objetiva de preservar o meio ambiente, há o óbvio estrago que está sendo feito com consequência. Tudo isso é verdade. Mas é claro que os interesses se acoplam a essa realidade. E não há nada de errado que assim seja. Isso é parte do jogo. Ninguém vai tirar os negócios do mundo. Eu só não digo que faz parte da natureza humana porque eu não conheço muito essa categoria. Eu não sei o que é a natureza humana. Né? Tem gente que tenta... a natureza humana, eu não sei qual é a natureza humana. Há muitas naturezas humanas. Mas geralmente a natureza humana é o aprendizado humano. E desde que há aprendizado humano, há relações de troca. Com ou sem lucro. Com ou sem comércio. Aí sim, é uma questão civilizatória. Eu não tenho como ser mais claro a respeito disso. Acho que fui muito claro. Não é? E o resultado está aí. Sabe, Cuba? Sim. Temos muita coisa importante, mas Temos. você é aquele tipo É. insidioso. Sim. Parece o Sérgio Moro no meu governo. Eu sou o Bolsonaro e você parece o Sérgio Moro. É. Fica me sabotando. Você encontrou o negócio do Ricardo Salles, negócio Também encontrei. do meio ambiente? Tá Me aqui, fala. mas antes eu queria falar que o nome da música do Gonzaguinha é. Ah, a gente não tem cara de babaca, é essa? A gente não... É isso mesmo. Fábio Cuba até encontrou aí? Não encontrei. Ah, não encontrou. Hoje eu tô com uma dificuldade em falar que o YouTube hoje tá me deixando na mão. Mas enfim, tô tentando. Então acho que a nossa internet não está muito boa, né? Deve ser. Que eu não tenho notícia de que o YouTube esteja fora do ar. O que você encontrou do Ricardo Salles aí, Kim? Não, reportagem falando que ele acumula cargos vazios, deve ter o menor gasto em 5 anos e caminha para ter a menor execução das despesas do orçamento. O Ministério caminha para ter o menor gasto dos últimos 5 anos, está falando aqui, segundo o portal de transparência da Controladoria Geral da União. A pasta executou 1.790 bilhões de reais dos 3.660 milhões. E aí, você pode pegar e brincar assim, não, estou fazendo isso para economizar dinheiro. Não, querido.
Ministro que não gasta dinheiro disponível não está economizando dinheiro, está economizando políticas públicas. Não tem projeto. Viu? Até porque o dinheiro que sobra não é reaproveitado no ano seguinte. E o Salles deve saber ao menos disso. Né? Então, se está lá, se o dinheiro está disponível e não usa, é porque não tem o que dizer, não tem o que fazer e não sabe como agir.